Agora a aula sobre conhecimento da palavra. Sobre isso, estude a Bíblia de forma com que você consiga explicar para alguém. Qual que é a diferença entre ler e estudar a Bíblia? Quando você lê, você está procurando informações ali na sua leitura. Exemplo, você quer ler a Bíblia toda em um ano? Você vai ler 4, 5 capítulos por dia. Você não tem o tempo para parar e meditar em cada versículo. Você está lendo para adquirir conhecimento. Agora, quando você estuda, você pega um texto com início, meio e fim e vai extrair daquele texto aplicações práticas para a sua vida, ensinamentos práticos que você vai colocar na sua vida e assim pode também explicar para outras pessoas. Então, a tarefa que eu já falo aqui para vocês de início, em uma vez por semana um texto, estude esse texto de forma detalhada, tá? De forma com que você anote o que você aprendeu do texto, depois você vai anotar o que aplica na sua vida, quais são as aplicações que você pode tirar daquele texto. E, terceiro, como eu explicaria isso para alguém? Como você traria essa mensagem para alguém? 5, 6 linhas já são suficientes para você descrever exatamente o que você quer explicar para as outras pessoas. Isso aí vai ser bem prático e fácil. A diferença entre ler e estudar é exatamente essa. Com o estudo, você traz aplicações práticas para a sua vida. E para você que já leu a Bíblia algumas vezes, você já deve ter percebido que quando você passa por algumas passagens bíblicas que você leu anteriormente, você consegue extrair novas ideias, novos pensamentos e novas interpretações. E daí também novas aplicações. Uma orientação que eu te dou é de conversar com pessoas, com o seu pastor, com líderes, com pessoas que são mais chegados de Deus, para entender qual é a interpretação desses textos. É claro que tem um estudo minucioso que você faz quando você vai estudar um determinado texto, para entender qual era a época, qual era o background daquele período e por que Deus fazia o que fez naquela época com aquele povo, numa época determinada, e como você vai extrair o conhecimento, a sabedoria para aplicar no seu dia a dia, na sua geração. Essa parte de você contextualizar a Bíblia, ela é muito importante. Por quê? Exemplo, você pega um texto aqui de Gênesis. Esse texto, embaixo, geralmente, todas as Bíblias, tem algumas referências de outros textos. É importante você pegar essa referência e ir lá na frente e ver o que está falando lá. Por quê? Porque a Bíblia ela se completa. Então ela se complementa o texto de Gênesis com um texto lá de Mateus, um texto lá do final do Novo Testamento. Então você acaba conectando esses textos. Então quando você pega simplesmente uma história para ler, mas no final do rodapé da página, você pega aquela referência, vai lá ler, entende melhor, depois você volta para a sua leitura atual, você vai conseguir aumentar o seu conhecimento sobre a Bíblia, contextualizar. E algo que nós aprendemos na própria palavra é que nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No entanto, de Gênesis a Apocalipse, nós percebemos na história algumas características de Deus e como ele agia em determinadas situações. Então você pode perceber pessoas que têm sempre um coração contrito, um coração ensinável, um desejo de se aproximar do Senhor, são geralmente pessoas que conhecem um Deus misericordioso e amoroso. Ao passo de que as pessoas que são mais desobedientes, que têm uma dura cerviz, como é dito na Bíblia, conhecem Deus como um Deus punitivo. Então, como você quer conhecer a Deus? Vai depender do seu posicionamento. Se você tem um coração ensinável ou se você tem uma dura cerviz, se você é um cabeça dura. Só para ficar claro, Deus não tem dificuldade em lidar com cabeça dura. Deus não muda por conta de mim ou de você. Na verdade, nós precisamos compreender Deus como de fato Ele é. Então, qual seria a sua postura, a nossa postura, ao estudarmos a palavra do Senhor? Como é que nós começamos, eu e o Gabriel, por exemplo? Sempre que eu vou estudar a palavra, eu sempre peço a orientação de Deus. Deus, abre o meu entendimento e o meu coração para que eu veja além das letras, para que eu perceba e possa discernir o conhecimento, a sabedoria que o Senhor tem para mim, para que eu possa cumprir a tua vontade. Então, essa oração, de fato, ela demonstra uma dependência de Deus, até mesmo para entender o que Ele está dizendo aqui para nós. Lembrando que a Bíblia é um manual de vida. Então, siga e estude o máximo, porque quanto mais você aprender de Deus, melhor você vai cumprir o seu chamado aqui na Terra. Não deixe de se aprofundar na Bíblia. Beleza? Detalhe, hein? Detalhe. Só vale se você praticar. Sem prática, é apenas um livro como qualquer outro.